Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal Franca Capacitações e dessa vez será um vídeo diferente daquilo que nós já temos hábito de gravar. Hoje eu vou colocar uma das lives que foi feito com um dos nossos convidados e aquilo que eu consegui salvar, gente. Infelizmente eu custei aprender a salvar as lives no Instagram, mas algumas eu consegui gravar, graças a Deus. E uma delas foi com o nosso convidado Reinaldo Balbino. Ele vai falar nessa live, ele falou nessa live sobre o ato infracional e o sistema socioeducativo. Vale a pena você assistir até o final. Mas antes de passar para a live, vamos fazer o seguinte: quem não ainda se inscreveu, inscreva no nosso canal. Quem ainda não acionou o sininho, acione para ser notificado para os novos vídeos. Olha que legal, interessante. E também vocês vão fazer uma outra coisinha. Vamos multiplicar conhecimento. De que forma, Beth? Como que nós vamos multiplicar? Compartilhando este vídeo. Você vai lá e compartilhe para que outras pessoas tenham conhecimento sobre ato infracional e o sistema socioeducativo. Viu que bacana? Que legal que você também pode compartilhar conhecimento. Então, deixo essa dica aí para você fazer. E assista, eu tenho certeza que você vai amar a live que foi gravada com o Reinaldo Balbino. Até mais, um grande abraço, fique com Deus e bola pra frente. Vamos assistir, gente! Olá, Sol, boa noite! Vamos agora, daqui a pouquinho, nós vamos começar a nossa live. Vamos dar o tempinho aí para o pessoal entrar, tá começando agora. E daqui a pouco entra o nosso convidado de hoje para dialogar um pouco sobre o ato infracional e o sistema socioeducativo. E é o Reinaldo Balbino que vai falar para a gente hoje um pouquinho sobre isso. Um tema bem gostoso. Como que tá? Vocês conhecem a lei que instituiu o SINASE? Já leram? Hoje vamos falar um pouco dela. Dejaí, Raquel, Jadson, o Carlos, acabou de entrar também, o Fernando Souza. A Raquel é de Inhapim. Fernando é de onde, o Carlos, não sei também de onde que é, vocês podem colocar de onde que vocês são. Nossa, Jades Fernandes de Rondônia, Itaú, que legal, bem longe de Minas. Barreto, Camila Silva entrou, boa noite, sou orientador de medida. Ah, que legal, Carlos. Bacana, Boituva, São Paulo, Buerama, Bahia, Buerarema, Bahia, Pirapora do Bom Jesus, a Sol, entrou também o Cássio, legal, a Lajinha aí presente, o Reinaldo acabou de entrar, dando tempinho aí, Reinaldo, para o pessoal entrar, e daqui a pouquinho já convido o Reinaldo para poder falar um pouco pra gente, que o tempo é bem rápido, né, gente? Pernambuco, Ceará, que legal, muito bacana, legal. Uraçá, Bahia, Regina, acabou de entrar. Já vou fazer o convite ao Reinaldo pra gente começar o nosso debate. O Lauro já está aqui. Acabei de estar lá na live do Lauro, foi muito gostoso com a minha xará, a Beth, muito tranquila para falar, que legal. Vou aqui já fazer o convite.
Espera aqui, entrei no lugar errado. Cadê? Aqui. Sol, Lauro, Reinaldo. Olha lá, o Lauro tá terminando a live dele, daqui a pouquinho entra. Já fiz o convite ao Reinaldo. Alô? Olá, Reinaldo! Boa noite! É Oi, um Beth. prazer de receber você na nossa live com você 19, toda terça e quinta-feira. E tenho um imenso carinho por você, gosto muito das coisas que você escreve. Eu Opa, sinto, bom. gosto demais de ler, aprendo muito com você e com os demais colegas nossos, né, que também são palestrantes, mas eu gosto da sua linha de raciocínio, me ajuda muito, viu? Que Confesso a bom. você que eu leio, gosto demais, como também leio outros, né? Como leio muita coisa do Luciano Bettiati também, da Maduca. Opa. E o Lauro, os Eu, textos do Lauro que me ajuda também, coloca a gente lá para cima, isso é muito bom. Faça o seu livro, viu? exato, eu tenho que concluí-lo, né? Já estou escrevendo há um bom tempo, mas ainda não está completo. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Beth. Obrigado pela oportunidade, pelo convite que me foi feito, né? Obrigado aos amigos que estão nos assistindo, nos acompanhando. E eu fico com o coração apertado de ter que citar nomes, porque Sim. como eu sou limitado, eu posso esquecer o nome de algum amigo, alguma amiga que está aqui. Oi, Estamos, tá. estamos. Sintam-se então cumprimentados por mim, sejam bem-vindos, né? E eu espero que nesses minutos que nós estaremos aí realizando essa live, a gente possa de fato trocar muita informação, trazer muita informação, principalmente com relação às dúvidas que os conselheiros tutelares têm acerca dos procedimentos aí, né, no caso de ato fracional. E o tema que você escolheu, né, que é o ato fracional e o sistema socioeducativo, de fato, um tema muito bom com o qual eu já tenho lidado e estudado há um bom tempo e já participei de uma live com a Maduca falando desse tema, com o Marcelo falando mais especificamente sobre o relacionamento do Conselho Tutelar com os órgãos de segurança e agora entrando especificamente no sistema socioeducativo, ainda dentro do tema ato infracional, mas falando do sistema socioeducativo, né? Então, Isso. embora seja o mesmo tema, a gente vai complementando. Isso que é interessante, porque acaba não sendo, Beth, mais do mesmo, né? Então, Sim. o que eu falei na live com a Maduca não foi a mesma coisa que eu falei na live com o Uhum. Marcelo, foi um complemento. E aqui também não vai ser, de repente, um bis in idem, né? Apenas a repetição, mas um complemento de tudo aquilo que foi falado. Então, fica aí a dica para aqueles que desejam se aprofundar mais no assunto, que possam também estar assistindo essas outras lives, essa sua aqui, gravando, salvando, porque certamente são informações que a gente traz de conteúdo riquíssimo acerca de legislação que está aí normatizada há um bom tempo, ela só não foi posta em prática, que é o que nos entristece, né? Então, Sim. até seguindo um pouco aquela sua linha de raciocínio e a metodologia que você está acostumado a usar, que eu acho legal, nós já temos aqui previamente algumas perguntas e eu já Uhum. vou, até por conta do tempo, e eu também quero pedir desculpa para os amigos por eu não me estender muito nos cumprimentos. Pelo amor de Deus, não se trata de arrogância, nem nada disso, nem de atropelos, não é isso. É porque o conteúdo ele é extenso. O pedido que a Beth me fez aqui, cada tópico que ela me deu seria uma palestra de um dia, né? Então, e nós temos que de fato, concentrar isso em 50, 40 minutos. Por isso que eu vou entrar diretamente aí no conteúdo, no assunto que a Beth já propôs e nos trouxe aqui. Então, o primeiro assunto a abordar é o sistema socioeducativo, né? E não poderia deixar de citar
a lei do SINASE, que é uma lei federal de janeiro de 2012, portanto, ela já existe há 8 anos, então não é uma lei recente. A Lei Federal 12.594, ela institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ou seja, enquanto o Estatuto da Criança e Adolescente ele trouxe as medidas socioeducativas, os regimes de medida socioeducativa, trouxe lá a integração operacional dos órgãos para o atendimento inicial de adolescente autoridade infracional. Essa lei 12.594, lei do SINASE, ela institui o sistema. Olha que bacana. Assim como nós temos o sistema de garantia de direitos, nós também temos o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que aí envolve vários órgãos, não é apenas um. A temática é a mesma, que é o ato infracional praticado por adolescente e o atendimento desse adolescente. A temática é a mesma, mas os órgãos que vão atuar aí são muitos. E eu aproveito essa oportunidade aqui para trazer para vocês a utilização de alguns termos que ao longo dos anos foram sendo e continuam sendo utilizadas. E como a gente não presta muita atenção, acaba tomando gosto por esses termos. E quando é feita aquela análise mais aprofundada, que é o que eu gosto de fazer, a gente observa que, opa, não é bem isso. É bonito, é uma palavra bonita, mas não é bem isso. Então, eu começo com vocês dialogando sobre o termo adolescente infrator. Observe, se você der uma lida no Estatuto da Criança e Adolescente, e eu gostaria que você fosse ler, não confia só em mim, vai lá dar uma olhadinha. Em 1990, quando o Estatuto foi aprovado, ele foi aprovado originalmente com 267 artigos. Aí passou um tempo, já teve um artigo que foi revogado, que foi o artigo 233, então ele ficou com 266 artigos válidos. E se você ler esses 266 artigos, você não vai encontrar em nenhum deles, e eu te desafio, é um desafio lançado aqui, a encontrar essas duas palavras juntas, adolescente e infrator. Você não vai encontrar. Por quê? Porque o legislador estatutário ele teve um tremendo cuidado de não promover no Estatuto da Criança e Adolescente aquilo que era marca registrada do Código de Menores, que era uma legislação excludente, discriminante e rotulante. O Código de Menores é que criava rótulos. Tanto é que tinha menor adulterino, menor abandonado, menor delinquente, não é? Menor vadio. Esses termos estão tudo lá no Código de Menores e são rótulos. Pois bem, o legislador estatutário, os profissionais que ajudaram a escrever o estatuto, ficaram extremamente preocupados para não criar rótulos. Por isso que eles não colocaram a expressão adolescente infrator. Eles não colocaram isso. Exatamente para não trazer da vida para rótulos. Por quê? Porque quando eu falo adolescente infrator, eu tenho uma constância nesse termo. Parece um termo bobo, não é? Mas não é. Eu tenho uma constância. Parece que ele é constantemente infrator e, eventualmente, ele é adolescente. E não é verdade isso. O que nós temos é que ele é constantemente adolescente, pelo menos dos 12 aos 18 anos, ele é adolescente nesse período e, eventualmente, esse adolescente infraciona. Então, é um tremendo de um problema, um grandíssimo de um rótulo, o termo adolescente infrator. Por isso que o legislador não colocou isso no Estatuto da Criança e Adolescente, e é importante nós observarmos isso. Pois bem, como se não bastasse isso, o legislador estatutário não ter colocado adolescente infrator no Estatuto, você vai encontrar só o seguinte, as seguintes expressões: adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional, adolescente autor de ato infracional. Olha que interessante. O legislador sempre colocou dessa forma, que é exatamente para evitar rótulos. Mas, infelizmente, aquela vivência, aquela prática, aquele vício do Código de Menores, ele está vivo e muito forte ainda nos dias de hoje na relação entre as pessoas, na relação entre os profissionais que atuam na promoção, proteção e defesa de direito de criança e adolescente.
E precisa refletir isso. Eu sou extremamente zeloso com a utilização correta dos termos. Então, eu convido aqui os conselheiros tutelares e todos os demais atores do sistema de garantia de direito, sejam eles psicólogos, assistentes sociais, profissionais de segurança, da educação, da justiça, a não utilizarem mais essa expressão adolescente infrator. Ou você utiliza o termo completo, adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional, ou você diz apenas adolescente. Porque não é o ato infracional que o qualifica, não é o ato infracional que o classifica. É o fato dele ser adolescente que vai determinar o tipo de atendimento que ele vai receber. E isso é importante. Pois bem, Ótimo. como esse termo é adolescente infrator, está claro que ele é um rótulo, é rotulante, e como muitas autoridades, muitas pessoas ainda têm gosto pelos rótulos, para não ficar muito feio os rótulos, e não lembrar muito o Código de Menores, às vezes esses rótulos, Beth e demais amigos que nos acompanham, eles vêm um pouco floreados, eles são assim um pouco enfeitados, que é para poder dar aquela ideia de que não é rótulo. Pois bem, como nós não temos no estatuto o termo adolescente infrator, mas mesmo assim as pessoas criaram e inventaram, depois surgiu um outro termo que também é um rótulo. No estatuto ele não aparece. Sabe qual é o termo? É aquela expressão assim, ó, parece chique, que chama adolescente em conflito com a lei. Tem, inclusive, vários documentos elaborados pelas autoridades, vários profissionais, quando vão falar, acham que estão falando aquela coisa mais chique do mundo. Adolescente em conflito com a lei. É rótulo, meus amigos. Adolescente em conflito com a lei é o rótulo floreado de adolescente infrator. O estatuto, ele não trouxe esse rótulo, não trouxe. Infelizmente, a Lei 12.594, ela trouxe. Sim. Se você for observar, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, nós vamos, é a única parte da lei onde nós vamos falar, ter a expressão, né, de atendimento de adolescente em conflito com a lei. E por que essa expressão adolescente em conflito com a lei, ela também é um problema? Um problema, respeito os estudiosos da área, mas eu tenho que fazer aqui a crítica literária disso, né? A crítica pontual acerca desses termos. E vamos lá. Quando nós vamos falar de ato infracional, as únicas leis que o adolescente, estando em conflito com elas, classificaria como ato infracional é a legislação penal e a lei de contravenção penal. Fora isso, ele pode estar em conflito com um monte de lei que não tem nada a ver com ato infracional. É só nós darmos uma lida no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá vai estar explicando o que é ato infracional. E o Estatuto diz que ato infracional é toda conduta descrita como crime ou contravenção penal. Portanto, somente essas duas leis, né, são as leis que tratam dos crimes, seja ele o Código Penal, seja ele as leis específicas de tóxicos, né, de drogas, de armas, o próprio Código Penal, ou seja a lei de contravenção penal. Somente nesse tipo de legislação que trata de conduta tipificada como crime e contravenção, que, havendo uma prática por adolescente dessas condutas, é que nós vamos classificar como ato infracional. Mas o adolescente ele pode estar em conflito com diversas outras leis. Por exemplo, quando ele deixa de frequentar a escola, ele está em conflito com a LDB, com a Lei de Diretriz e Base, não é verdade? Ele está em conflito, porque a LDB determina que a frequência ela é obrigatória, ela não é opcional. Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, a frequência é obrigatória, que é a educação básica. Pois bem, quando o adolescente não frequenta a escola, ele está em conflito com a LDB. O que isso tem a ver com ato fracional? Nada. Portanto, afirmar adolescente em conflito com a lei, eu estou abrindo um leque imenso, perdendo o sentido da legislação, generalizando as coisas, e aí fica muito difícil você tratar com foco específico
no atendimento de adolescente autor de ato infracional. Por quê? Porque banalizou, generalizou. Outro exemplo, quando um adolescente está conduzindo um veículo automotor e, por ele ser adolescente, ele não tem habilitação, ele não pode tirar a sua carteira nacional de habilitação. Portanto, esse adolescente ele está em conflito com a Lei Federal 9.503, de setembro de 1997, que é a Lei de Trânsito Brasileira, o Código CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Pois bem, ele está em conflito com uma lei. O que isso tem a ver com ato infracional? Nada, porque conduzir veículo automotor não é crime, é infração de trânsito. Logo, ele está em conflito com uma outra lei que nada tem a ver com ato infracional. Daí mais um exemplo para ficar demonstrado para vocês que esse termo, essa expressão utilizada, adolescente em conflito com a lei, é uma expressão equivocada, é uma expressão que tem origem lá no Código de Menores, cujo princípio, eu já expliquei para vocês, eram aquelas 3 características, das quais estou destacando aqui uma delas, que é a característica de rotular as crianças e adolescentes. No caso do Código de Menores, ele rotulava os menores. Tá bom? Então, feito essas considerações iniciais acerca dos termos, agora a gente pode dar sequência na nossa conversa, porque você já sabe que eu não vou estar falando de adolescente infrator, eu não vou estar falando de adolescente em conflito com a lei, eu vou estar falando de quem? Eu vou estar falando de um sistema de atendimento socioeducativo para adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional. É disso que nós estaremos falando, tá bom? E aqui tomaremos como referência tanto o Estatuto da Criança e Adolescente quanto a lei do SINASE, né? Inclusive, essa lei, ela faz menção ali no artigo 4º, inciso 7º, ela faz menção ao artigo 88, inciso 5º do Estatuto da Criança e Adolescente. O que esses 2 artigos falam? Tanto da lei do SINASE quanto do Estatuto. Eles falam da integração operacional de 5 órgãos, que são o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e Assistência Social. As 2 leis falando da mesma coisa, tá bom? Bom, isso, para nossa tristeza, nunca foi posto em prática. A integração operacional desses 5 órgãos, vou afirmar aqui, não tenho preocupação se vou ofender essa ou aquela autoridade, mas até que me prove o contrário, isso nunca saiu do papel. E eu até faço o desafio, que eu ficaria muito feliz se alguma autoridade, qualquer pessoa, viesse e me provasse o contrário. Dissesse assim, Reinaldo, você está errado. Eu vou mostrar para você onde isso funciona. Eu vou dar pura alegria. Eu não vou ficar envergonhado em ser contrariado. Não, eu vou ficar feliz. Porque aí eu vou ter exemplos de um lugar, de profissionais que estão cumprindo o que está na lei. Porque o que nós vemos de montão aí é o descumprimento da lei. É a manipulação daquilo que está escrito na lei para uma interpretação por conveniência, tirando órgãos que estão previstos na lei, como é o caso da assistência social, colocando órgãos que não estão previstos em momento algum no sistema de atendimento socioeducativo para adolescente e autor de ato infracional, que no caso é o Conselho Tutelar, estão colocando o Conselho Tutelar nesse atendimento sem ter previsão legal. Aliás, para poder chegar nessa ideia de que o Conselho Tutelar tem que vir, é feito um verdadeiro malabarismo jurídico. Quem é profissional do direito vai entender um pouquinho que aí busca-se uma hermenêutica, uma exegese muito rebuscada, muito, muito redundante, muito genérica, para poder chegar numa situação em que vai justificar a inserção do Conselho Tutelar nesse atendimento inicial de adolescente que é autor de ato infracional. Só que nada disso precisaria se respeitasse o que está claro lá na lei. A lei só trouxe 5 órgãos para atender adolescente autor de ato infracional. Só trouxe 5.
as dificuldades que às vezes o delegado tem, e é verdade que ele tem essa dificuldade, vai ser superada pelo acionamento de outros órgãos. Mas não vai ser superada com acionamento de conselho tutelar. Mas, infelizmente, inventaram isso e colocaram o conselho tutelar. Só para você ter uma ideia, Beth, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que quando o adolescente é surpreendido em flagrante, né, está cometendo ato infracional em flagrante, ele deve ser apresentado à autoridade policial, ele deve ser conduzido à presença do delegado. Ele não deve ser, a lei não fala para apresentar para plantonista, estando o delegado a quilômetro de distância, atendendo por telefone. Apresentar para a autoridade policial. Então, pressupõe que lá na delegacia nós teremos fisicamente presente um delegado de polícia. Tanto, só que nós não temos. Não vamos tapar o sol com a peneira, que nós não temos. Mas no papel, tá tudo bonitinho, tudo bem feitinho e tudo mentirosinho também. No papel, se você tiver a oportunidade de ler, por exemplo, um termo circunstanciado de ocorrência ou boletim circunstanciado de ocorrência, como é a expressão que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que o escrivão de polícia ele escreve assim, ó, aos tantos dias do mês tal, do ano tal, na delegacia de polícia tal, onde presente se achava o doutor ou a doutora fulana de tal. Está escrito isso em todos os documentos. Mas o profissional que escreve isso sabe que isso não é verdade. Sabe que o delegado não está, na maioria das vezes, não vou dizer na totalidade, tá? Na imensa maioria das vezes, o delegado não está presente lá na delegacia. Ele está por telefone passando as orientações. Sim. Ele não está presente. Mas no papel está escrito onde presente se achava a autoridade policial. Isso não procede. Mas por que tem que estar escrito isso no papel? Porque o papel aceita tudo. Então, se não tiver escrito isso, é muito fácil, por exemplo, o advogado do adolescente, se por um acaso ele tiver a graça de Deus de ter uma defesa técnica por advogado, o advogado vai conseguir derrubar o flagrante. Por quê? Porque a autoridade para quem deveria ser apresentado o flagrante não estava presente na delegacia. Portanto, todos aqueles atos praticados são ilegais. Por quê? Porque não foram praticados na presença da autoridade policial. Pois bem, vai estar escrito isso lá nos documentos, é só vocês lerem com tranquilidade. Bom, a legislação previu a participação desses 5 aí que eu já citei e diz que quando o adolescente for apresentado para o delegado tem que incontinente, leia o artigo 107, o delegado tem que incontinente significa assim, ó, naquele instante, sem demora, não é daqui 24 horas não, naquele instante. Eu não vou usar a palavra imediatamente, porque a palavra imediatamente ela não aparece no estatuto. Aparece a palavra incontinente. Ele tem que comunicar a 3. Olha para quem ele tem que comunicar. Primeira pessoa, família do adolescente. Segunda, juiz da infância e juventude. Terceira, alguma pessoa indicada pelo adolescente. Só para esses 3. Bom, conselheiro tutelar é família? Não. Conselheiro tutelar é juiz? Não. Pode ser que o conselheiro seja indicado pelo adolescente, mas isso não qualifica o conselheiro para ir lá. Por quê? Porque o conselheiro não é uma pessoa física, ele representa uma instituição, ele não é um particular, ele é um agente público no exercício de uma função pública. Portanto, a lei não disse que era para comunicar esse agente público. O agente público que é para comunicar se chama juiz. Ou o particular que se chama família. Então, esses 3. Então, o delegado de polícia tem o dever legal de, ali na madrugada, comunicar ao juiz. Ponto. Fica a pergunta. Isso está acontecendo? Se alguma cidade estiver acontecendo, eu gostaria muito de conhecer esse delegado, de conhecer essa delegada, de conhecer essa prática. Gostaria muito de conhecer esse juiz também. Porque na imensa maioria, ou na quase totalidade, de municípios por onde eu tenho passado, de conselheiros com os quais eu tenho conversado, a prática não é essa. Quando o delegado não localiza os pais, o que ele faz? Aciona o conselho tutelar. Isso é ilegal. A lei não mandou acionar conselheiro tutelar. Pois bem,
Voltando um pouquinho para o sistema socioeducativo, que depois eu quero adentrar nas perguntas, quer ter tempo, a Lei 12.594, ela estabeleceu que os municípios, que a União, os estados e os municípios tinham que criar o seu respectivo plano municipal de atendimento ao adolescente autor de ato infracional. O que é o plano, algumas cidades chamam SIMASE, Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. E o interessante, aqui vai uma observação. A criação desse plano, quem é que cria esse plano? Algumas pessoas afirmam que quem cria o plano é o CMDCA. Não, não é o CMDCA quem cria. O CMDCA, ele aprova o plano. Então, como é ele quem vai aprovar o plano, é óbvio que não pode ser ele o criador, porque ficaria esquisito eu aprovar o que eu crio. Porque assim, ó, a melhor opinião de quem que é? A minha. Então, se eu for classificar a melhor opinião, a minha opinião é a melhor opinião. Se eu for aprovar um plano que eu construí, vai ser o plano infalível. Aí eu lembro um pouco dos planos infalíveis do Cebolinha, não é assim? Da Turma da Mônica? Sempre com planos infalíveis. Porque era ele quem aprovava os planos. Ele só repassava para o Cascão o plano que ele tinha acabado de criar, por isso que era infalível. Por esse motivo é que não é o CMDCA quem aprova o plano. Mas o que ele faz? Ele tem uma função muito importante e ele não pode fugir disso. O CMDCA, ele é o órgão encarregado de criar a comissão interinstitucional. Ou seja, o CMDCA, no nível municipal, vai ter que criar uma comissão com representantes da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública, da cultura, do esporte, do lazer, do judiciário, do Ministério Público. Sim, a comissão, por isso uma comissão interinstitucional. E é esta comissão quem vai criar o plano. Então, o CMDCA vai precisar, tanto o CMDCA quanto essa comissão, eles vão precisar de assessoria. E olha nós aqui para dar assessoria, não é verdade? Isso! Prontinho para prestar esse serviço para os municípios. Para o Estado, é que para a União já está pronto. Da União e da maioria dos estados já está pronto o plano. Mas os municípios, a maioria não fez esse plano e precisa fazer. Pois bem, essa comissão vai criar o plano. Então, lá no plano você vai ter vários capítulos. Eu falo isso porque eu já assessorei várias cidades na construção desse plano. Vai ter o marco legal, o marco normativo, vai ter o contexto histórico, o marco regulatório, tudo isso no plano. E no final do plano é que virão as atividades, as estratégias, as diretrizes e os profissionais que se encarregarão de executar tudo aquilo, o tempo em que aquilo precisará ser executado e de quanto em quanto tempo vai ser feita a avaliação e reavaliação do plano, até para ele ser ajustado. Então, esse plano, que é o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, eu citei agora há pouco, algumas cidades chamam de SIMASE, Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Este plano, ele é extremamente importante para ajudar nesse ranço institucional que se instalou entre Conselho Tutelar e agentes de segurança. Por quê? No plano, na criação do plano, vai ficar definido o papel de cada um, além daquilo que está escrito na lei, que vai falar da integração operacional, artigo 88, inciso 5º, na lei municipal, ela vai tratar desses detalhes. Ela vai pegar aquele conceito geral, que está no Estatuto aqui do Adolescente, vai traduzir para uma realidade local, mas aqui que entra em cena uma coisa interessante. Quando você pega o conceito geral da lei e traz para a rede, para o contexto real, não se pode fazer aquilo que a imensa maioria das pessoas fazem, que é tratar a lei com desdém. Não sei se você já ouviu, Beth. Eu já ouvi muitas vezes, fico triste, mas fazer o quê, né? É combater.
a pessoa fala assim, ó, e são muitos os profissionais que falam, na lei tudo é muito bonito, no papel tudo é muito bonito. Demais da conta. Assim, isso a gente escuta muito dentro das capacitações, né? Isso funciona no papel, assim que falam. Isso. Então, se a lei é muito bonita, então, meu amigo, minha amiga, cumpra ela. Se a lei é muito bonita, então significa que a prática é muito feia. E você, certamente, não vai querer fazer um trabalho feio, não é verdade? Vai querer fazer um trabalho bonito. Portanto, se a lei é bonita, cumpra ela. Se na lei está tudo redondinho, cumpra ela. Então, quando se pega o conceito geral que está no estatuto e traz para uma realidade local, eu tenho que continuar olhando para a letra da lei. Ajustar a letra da lei à minha realidade não significa ignorar a lei só porque a minha realidade não é muito boa. Tanto é que tem uma fala muito interessante do saudoso pedagogo mineiro que ajudou a escrever o Estatuto da Criança e Adolescente, Antônio Carlos Gomes da Costa. Inclusive, quando ele fala assim, ó, que o Estatuto é uma lei muito, muito boa, obviamente, mas que ele trouxe o direito para 100% das crianças. Não é? Ele não trouxe direito só para uma parcela, para 100% das crianças e dos adolescentes. Então, se eu tenho uma realidade ruim e uma legislação boa, eu preciso aproximar a realidade da lei que é boa. E não o caminho inverso, que é só para dizer que... tratar com desdém a lei, piorar a lei para chegar perto da realidade. Porque se for para piorar a lei para chegar perto da realidade, eu não preciso de lei, não é? Então, a ideia é essa. Lei boa para melhorar a realidade. A realidade tem que ter a lei como seu referencial, e não o contrário. É por isso que a gente tem que refutar, rebater e não ficar em silêncio quando aparecer alguém com esse desdém. Na lei tudo é muito bonito. Se é bonito, vamos praticar o que está na lei. Beleza? Combinado? Então, esse vai ser o contrato. Pois bem, quando, no plano, o plano vai ser feito, vai ser essa tradução. O conceito geral que está no Estatuto da Criança e Adolescente, com as diretrizes que nós vemos na Lei 2.594, para a realidade local, para a rede que eu tenho. Então, é mais ou menos assim, ó. Todo município possui lá a sua secretaria, ou departamento, diretoria de assistência social, não é verdade? Todo município possui. Todo município possui o seu órgão, uma unidade de segurança pública. Né? Se não tem ali, tem na cidade vizinha, que quando a cidade é muito pequena e tal, mas é a referência. Toda cidade tem, na comarca e tudo mais, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Mesmo que eu não tenha na minha cidade a unidade, o prédio, né? Mas eu sei que na cidade próxima, na comarca, está lá o promotor e o juiz. Né? A dificuldade nós vamos ter vai ser com a defensoria, que a defensoria ela é mais recente, né? E não dá para dizer que toda tem, porque seria muita ironia, a gente não pode tapar o sol com a peneira. A defensoria, infelizmente, ainda não é uma realidade tal qual o Ministério Público e o Poder Judiciário deveria ser. Mas aí, o que a Defensoria Pública faz? Ela faz convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil, com as subseções da OAB, para que os advogados particulares executem aquilo que era papel da Defensoria. Inclusive, a Defensoria paga para esses advogados. Então, nós temos isso também. Temos esses 5 órgãos. Assistência, Segurança, Judiciário, Ministério Público e Defensoria. Eu preciso, na montagem do meu plano, trazer esse pessoal para conversar, trazer esse pessoal para dialogar. Porque senão não vai se construir plano coisíssima nenhuma, vai ser uma grande piada. Aí lá é que eu acredito, sinceramente, que na construção desse plano é que a gente vai começar a diminuir o ranço institucional que existe entre conselho tutelar e delegados, que nós vamos começar a diminuir esse massacre que os conselheiros tutelares estão sofrendo. E por que eu falo massacre? Porque é assim, ó, existem várias formas dos conselheiros tutelares tentarem superar esse problema que é o delegado está acionando indevidamente o conselho tutelar para atendimento inicial de adolescente autor de ato infracional. Existem várias formas. Uma delas
é o conselheiro tutelar peitar o delegado, peitar o juiz, peitar o promotor. Dizer, não vou obedecer vocês. Não vou obedecer a ordem de promotor, não vou obedecer a ordem de juiz, não vou obedecer a ordem de delegado. Uma opção é essa, que eu não indico. Tudo bem, mas quiser fazer, fica à vontade, não mando na vida de ninguém. Só estou dizendo que essa é uma possibilidade que eu não indico. Tem quem indica, fica à vontade. Na maioria das vezes em que os conselheiros tutelares escolhem essa opção, na esmagadora maioria das vezes, os conselheiros tutelares se dão mal. Por quê? Porque existe um entendimento comum do juiz, do promotor e do delegado de que tinha que ser o conselheiro tutelar mesmo que tinha que ir. Aí o conselheiro tutelar se vê sozinho. Na própria cidade, ele não tem esse apoio, porque a rede acha que é ele mesmo que tinha que ir. Por que ele não foi? Então, é como se nós tivéssemos um Davizinho lutando com um gigante Golias. E não vamos nos esquecer que lá na Bíblia, não foi Davi que venceu o Golias, não. Davi contava com a ajuda de Deus. Tudo bem que aqui não é uma live de religião, mas eu só estou usando a comparação para poder deixar bem claro. A hipótese de que um pequeno venceu um gigante, ele teve uma ajuda externa, sobrenatural muito grande. Não foi ele, pequenininho, que venceu. Assim será o conselheiro pequenininho que achar que vai sozinho vencer juiz, delegado, porque esse pessoal é gente grande, é um poder consolidado, são profissionais formados em direito, e conselheiro às vezes não tem nem informação jurídica. Então, é uma disputa covarde você pegar um conselheiro para contender com o juiz, com o promotor ou com o delegado. E é covardia o que eles também praticam para cima dos conselheiros tutelares. Pois bem, a outra saída, outra hipótese que eu já citei, é conselheiro tutelar se associar e aí o advogado da associação de conselheiro tutelar defender os conselheiros tutelares. Entrar com ação na justiça contra juiz, promotor e delegado. Aí sim eu tenho o judiciário sendo confrontado, sendo buscado para corrigir posturas de delegado, de promotor e juiz. Não é o conselheiro tutelar ali desprovido de formação jurídica, dizendo sozinho, só ele e o seu colegiado, não é minha atribuição, eu não vou cumprir ordem delegado. Porque a possibilidade de você se dar mal é grande. Eu só tenho um exemplo que eu conheço de conselheiros tutelares que fizeram esse enfrentamento e se deram bem. Só tem um exemplo. Pode ser que tenham mais, tá, gente? Pode ser que tenham mais. Foram os conselheiros tutelares da cidade de Santos. Não do mandato atual, há muito tempo atrás. Os conselheiros tutelares de Santos daquela época, se não me falha a memória, ali em meados de 2007, 2008, eles peitaram o delegado, o promotor e o juiz. O delegado denunciou os conselheiros tutelares para o Ministério Público. O Ministério Público, como eu já disse para vocês, em comum entendimento com o juiz, com o delegado, achou que os conselheiros estavam errados. Entrou com ação penal contra os conselheiros tutelares. O juiz, de igual modo, pensando igualzinho o promotor e o delegado, condenou os conselheiros tutelares a comparecer na delegacia. Bingo, cacetada. Defesa dos conselheiros tutelares de Santos não foi promovida pelo departamento jurídico da prefeitura. Eles tiveram que arcar do próprio bolso com defesa. Pois bem, os conselheiros foram condenados em primeira instância, aí eles recorreram. No Tribunal de Justiça que foi reformado tudo. Lá no Tribunal de Justiça é que os desembargadores disseram, juiz, delegado, promotor, vocês estão lendo errado o estatuto, não é isso não. Vocês estão chamando o conselheiro, está errado. Aí foi feito sentenciado através de um acordo, né, que é a sentença de um grupo de juízes chama acórdão, favorável aos conselheiros tutelares. Então, por isso que eu oriento e estimulo os conselheiros tutelares a entrarem com a ação na justiça e não de forma heróica, né, com discurso de bravata, marcha de gogó, querer enfrentar sozinho juiz, delegado e promotor. Não é a questão de ser covarde, não. Não é isso, não. É questão de você ser inteligente e usar a estratégia correta. E aí, como às vezes o conselheiro não tem dinheiro para bancar o advogado, usa o advogado da associação, mas para isso ele precisa estar associado. Porque senão não tem como exigir da associação uma defesa de quem não é associado. Pois bem. Sim. Aí, essa é uma opção que os conselheiros tutelares podem. A outra opção é, nesse plano aí, já começar a definir isso no plano
de quem vai ser acionado, quando e fazer o quê. E chamar, gente, chamar a responsabilidade da política de assistência social para proteger o adolescente que praticou ato infracional quando ele precisar de proteção. Porque, na verdade, ele está precisando de socioeducação. E a socioeducação dele começa com atendimento pelo delegado. A socioeducação começa ali. Então, quando o adolescente precisar de proteção nesse momento, e a proteção for negada pela família, for negada pela sociedade, ela vai ser oferecida pelo poder público através da política de assistência social. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Está escrito na lei há muito tempo, desde 1990. O Estatuto já teve mais de 92 artigos alterados no Estatuto da Criança e Adolescente. Hoje ele tem mais de 327 artigos. Vai lá contar. Vai contar o Estatuto. Começou com 267, hoje tem mais de 300. Esse artigo não foi mudado. O artigo 88, inciso 5º, a redação dele continua igualzinha, idêntica à que saiu em 1990. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, a importância da construção desse plano. Ocorre que esse conteúdo, Beth, ele é muito teórico, acaba não contemplando muito a expectativa dos conselheiros tutelares e daqueles que vão participar da construção do plano. Então, talvez não chame atenção. Mas aqui, e eu estou vendo que o tempo já está estourando, é uma pena. Sim, mas, enfim, quero deixar um alerta aqui para os conselheiros tutelares no seguinte, ó. O conselho tutelar, ele é encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento de direitos. Se o CMDCA tem o dever de criar a comissão interinstitucional, o Conselho Tutelar vai zelar para que o CMDCA crie essa comissão. Se essa comissão, que inclusive pode ter participação do Conselho Tutelar, se essa comissão tem que criar o plano, o Conselho Tutelar vai zelar para que essa comissão crie o plano. Se o CMDCA tem que aprovar o plano, o Conselho Tutelar vai zelar para que o CMDCA aprove o plano. Entendeu qual é a regra? O procedimento é esse. E não aquela luta ou aquela ação triste do Conselho Tutelar. O barulho acho que está... É o seu microfone? Se você quiser até desativar, ajuda. A criança que chegou aqui já está saindo, já. Aí. Sobrinhos que acabaram de chegar. Tá. Então, se os conselheiros tutelares quiserem ter uma atuação mais proativa e não meramente reativa, a orientação que eu posso passar é para que os conselheiros tutelares, agindo no estrito cumprimento do dever legal, em estrito respeito ao que está escrito no artigo 131, vai zelar pelo cumprimento, ou seja, vai cobrar do CMDCA a criação da comissão, vai cobrar dessa comissão a criação do plano. Esse é o papel do Conselho Tutelar. Agora, se o Conselho Tutelar não faz isso, vai ter que sofrer na madrugada, se submetendo aos mandos e desmandos dos delegados de polícia, infelizmente. Bom, tem aqui também uma outra reflexão que eu queria fazer com vocês, gente, porque não seria decente da minha parte simplesmente chegar a dizer, olha, os conselheiros tutelares não estão zelando pelo cumprimento, os conselheiros não estão cobrando a criação do plano pelo CMDCA. Como é que eles vão cobrar algo que eles nem tiveram conhecimento? Não foi fornecido a eles formação qualificada. Eu respeito que o Estatuto coloca formação continuada, mas eu ainda prefiro uma formação qualificada. Por quê? Se é uma formação mal feita, o que eu vou continuar é com a formação mal feita. Eu defendo aí a formação qualificada para os conselheiros tutelares poderem exercer plenamente as suas funções. Só que aí isso é um desafio muito grande. Por quê? Porque, via de regra, as prefeituras querem contratar, por exemplo, ou não querem contratar, ou então aparece lá um promotor bem intencionado que vai dar formação de graça. Ó, na boa. Não tenho nada contra promotor, não é isso, não. Só que
A atuação do Ministério Público não deve ser essa. Promotor não é professor. Promotor, não tem, nem promotor, nem juiz, não tem por essência ficar dando formação para conselheiros tutelares. Até porque o Ministério Público, o Judiciário e os outros profissionais, eles trazem a sua visão, a sua verdade de como o Conselho Tutelar deveria atuar, melhor dizendo. E nós sabemos que, em boa medida, o Ministério Público, o Poder Judiciário, ainda tem utilizado o Conselho Tutelar como longa-manos, ou seja, com aquela mão longa, como se fosse um serviço auxiliar do Conselho Tutelar. E aí vem com a desculpa de que não é uma parceria, é um trabalho em rede onde está todo mundo cooperando. Ó a cooperação aqui, ó a cooperação aqui. Ó. Abra o olho, gente. Pede uma cooperação no caminho inverso. Pede uma cooperação para quem está querendo que você coopere. Provavelmente você vai ouvir a resposta. Jamais peça favores para um agente público, exija dele o cumprimento da lei. Pois é, isso deveria servir nos dois lados, né? Mas não serve. Só serve para um lado. Então, contar com formação para conselheiro tutelar executadas única e exclusivamente por promotor, por juiz, é condenar os conselheiros tutelares a ficar numa visão única. Não. A formação tem que ser ampla. Para isso, o CONANDA aprovou uma resolução, se não me falha a memória, a resolução 113. Ela traz o conteúdo programático para a formação dos atores do sistema de garantia de direito, gente. Só cita 200 horas iniciais de formação. Olha que bacana. Sim. Ano 2006, né? Isso, a 113 de 2006. Sigam 2006. isso. Sigam aquele conteúdo lá. Isso nós vamos ter uma formação qualificada. E, obviamente, que tem que ser formação ministrada por quem também domina minimamente o conteúdo. E aqui, já vou indo para o finalmente, já está quase no final mesmo, a gente tem que observar, Beth, que se é formação, tem que ter avaliação. Se eu vou para um curso, eu só assisto a palestra, eu fico o dia inteiro ouvindo, e depois, tchau, pego meu certificado, isso não é certificado de formação, é certificado de participação. Se é formação, tem que ter prova, tem que ter avaliação do conteúdo, até para poder verificar se a pessoa aprendeu ou não, entendeu? Então, é nesse sentido. Eu estou vendo aqui, faltam só os 3 minutos, eu quero, nos minutos finais, agradecer a participação de cada um que aqui esteve, lamentar por não poder contemplar aí algumas perguntas, a gente sabe disso, mas é assim, aos poucos a gente vai conversando, dialogando com vocês e tentando, na melhor das condições, na melhor da intenção, ajudar todos os conselheiros tutelares no exercício dessa função, tá bom? Então, Beth, muito obrigado, parabéns aí por seu trabalho. Eu vou deixar aqui uma indicação, se vocês puderem se inscrever no meu Instagram também, me seguir. Isso. Eu não curto muito Instagram, por isso que eu erro, falo se inscrever no canal. Reinaldo Balbino, então vamos lá, vocês vão encontrar Balbino com 2 L, tá? Reinaldo Balbino com 2 L. Então tá lá, esse é o meu Instagram. Se inscreva e compartilha e nós vamos crescendo em conhecimento, crescendo em entendimento com a participação dos colegas. Essa iniciativa da Beth, da Maduca, do Lauro, do Luciano, do Marcelo, do Daniel Pérez, da Sônia Bonfante, do Marcelo Mambrini, de criar lives, é uma excelente iniciativa, possibilita que nessa época de isolamento a gente possa estar junto com os nossos amigos e nos permite aprender um pouquinho mais, né? Uma pena que não dá para falar tudo, mas é legal ficar esse gostinho de quero mais, né? O problema é quando a pessoa fala, não aguento mais ouvir esse cara falar, pelo amor de Deus. Aí é ruim. Agora, quando fica o gostinho de quero mais, isso aí pra gente não tem preço, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado, Beth, pela oportunidade. Desejo aos conselheiros tutelares aí um excelente trabalho, né? E um excelente fim de noite. Olha, eu que agradeço imensamente a você, Reinaldo,
por ter aceitado o convite. Eu queria muito falar sobre um pouco desse sistema do SINASE, porque a gente fala do ato infracional e esquece desta lei que foi instituída há 8 anos e que todos os municípios já deveriam ter o seu plano municipal pronto, né? O plano decenal, inclusive o Carlos perguntou aqui se é o plano decenal. E quero aqui agradecer a todos que participaram, mas me chamou a atenção nessa participação as pessoas que são orientadores de medidas socioeducativas de Sumaré, que está presente. Que legal, não é? Isso deixa a gente assim bem feliz, porque não são só conselheiros, a turma, né, que sempre participa conosco, que a gente tem estamos bem próximos, porque as nossas formações são muito voltadas para os conselheiros. Ainda não descobriram que nós também damos formação para as outras áreas, tudo que fala de criança e adolescente estamos presentes, né? Então, aqui o pessoal de Sumaré, muito obrigada pela participação, ao Deonério, que passou também por aqui, a Maduco, Lauro, o Hélito, a Sônia e outros mais que passaram, né? Beth, eu acabei de ver que teve alguém do CREAS também, de Salto, que está participando. Obrigado pela sua participação. E só também uma informação que eu gostaria de compartilhar com esses profissionais, né? Que não é só conselheiro tutelar, a rede é mais ampla. Olha que interessante, ó. Mas essa é uma crítica que eu vou fazer, que é, obviamente, é minha opinião, você pode discordar, não tem problema nenhum. Mas eu vejo como um tremendo problema o legislador não, o Conselho Nacional de Assistência Social ter trazido para a política de assistência social a execução de medidas socioeducativas. Tudo bem. Eu também concordo. São as medidas em meio aberto, né, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E por que eu não vejo com bons olhos o cumprimento dessas medidas por uma política de proteção? Porque a assistência social, ela é uma política de proteção, ela não é uma política de punição, não é uma política de responsabilização. E as medidas socioeducativas não são medidas de proteção. Medidas socioeducativas são medidas de responsabilização. Então, eu não vejo muita harmonia entre o princípio da política de assistência social, que é uma política de proteção social, com o princípio estabelecido nas medidas socioeducativas, que é a responsabilização do adolescente pelo ato infracional que ele praticou. Então, não vejo harmonia nisso. Tudo bem, a participação e o envolvimento da família, que tem tudo a ver com a assistência social. Beleza. Mas a transferência da execução das medidas para essas unidades ficou um pouquinho arranhada. E olha que interessante, ó. Em momento algum, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu que era para a assistência social executar medida socioeducativa. Sabe quem é que trouxe isso? Quem trouxe isso foi uma resolução, que depois foi absorvido pela Lei 12.594. Mas quem primeiro transferiu para a assistência social a execução de medidas socioeducativas foi a Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social. A tipificação, né? A tipificação, exatamente. Infelizmente, isso, Reinaldo, isso trouxe um prejuízo tão grande, porque se a gente entrar dentro do CREAS, eu tiro até aqui da realidade do meu município, você encontra os profissionais assim, atropelando, porque tudo que é da medida socioeducativa, meio aberto, precisa da resposta para ontem. Isso. Então, é um desgaste muito grande para aquilo que não deveria ser de responsabilidade da assistência social. Infelizmente. Beth, né? Tem ainda mais uma informação que eu quero que os nossos amigas, profissionais da política de assistência social fiquem atentos. Em especial, os profissionais lotados no CREAS, que é a unidade especializada da política de assistência social.
Durante essa live aqui, eu citei várias vezes a necessidade da criação do plano, né, que trata do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Sim. Cuidado, pessoal, para que não seja transferido para o CREAS a responsabilidade pela criação, implementação, monitoramento e avaliação do plano. Porque tem cidade que está fazendo isso. Está trazendo para o CREAS a execução de um plano que deveria envolver todo mundo. Nós estamos falando de um sistema. É uma política de atendimento para adolescente de atividade funcional. Eu não posso reduzir isso para o CREAS. E tem cidade que está fazendo isso. É o CREAS quem tem que criar o plano, avaliar o plano, enfim, monitorar. Assim, tudo fica para o CREAS. Aí a saúde, a educação, a própria segurança, os órgãos de justiça ficam todos desonerados da obrigação de criação e atuação desse plano. E aí vai dar errado. Aí, ó, aquilo que os conselheiros tutelares sofrem hoje de ser demandado indevidamente para eles, o CREAS vai sofrer, que vai ser demandado para ele sozinho aquilo que era para um conjunto de políticas setoriais, um conjunto de profissionais muito mais amplo, sem que isso ficasse reduzido ao CREAS, tá bom? Então, os amigos nossos do CREAS que nos acompanham, fiquem atentos a isso também, tá bom? E aí teve aí o pessoal do CREAS, né? Você falou de Salto, teve também de Boituva. Boituva, isso, também presente. É São Paulo, né? Esteve presente também. Isso é muito legal. Nós faltamos 26 segundos. Então, gente, eu agradeço imensamente a todos vocês. E a você, Reinaldo, olha, agradeço aí a sua família por esse tempinho que nós tomamos aí da sua família para você falar um pouco deste tema que é muito bom e que a gente dá aí várias formações, capacitações, né? E fica aí, gente, quem me segue, segue também.